Aplicação do PL da dosimetria. Como resultado do pontapé no governo dado pelo Legislativo, aliás, o segundo em 2 dias, derrubou-se o veto que o presidente Lula impôs ao PL da dosimetria. Este projeto, que veio no lugar da anistia ampla originalmente engendrada, acomodou interesses políticos e do judiciário, que estranhamente se interpôs no debate sobre tema de exclusividade da representação popular. Mas no Brasil atual, de poder consorciado, é normal o STF dar palpite em tudo como árbitro supremo da sociedade. Lula, para honrar o compromisso com a militância, atravessou a mensagem número 17, vetando integralmente o projeto, alegando ter havido alteração de mérito promovida pelo Senado, o que implicava o retorno à Câmara, o que não aconteceu. Para a presidência, isso teria violado o princípio do bicameralismo. Para marcar a reação petista aos chamados atos golpistas, o governo fez uma fanfarronice exatamente no dia 8 de janeiro passado, data comemorativa dos 3 anos dos ataques às sedes dos 3 poderes. Na oportunidade, teve a embromação do discurso presidencial, descida de rampa, salamaleques da claque, ruminação do ódio à direita, além das pataquadas comuns nos eventos de reverência à Bahia. A resposta do Congresso, cabível dentro da tripartição dos poderes, ao mesmo tempo que firmou seu protagonismo em matéria legislativa, empurrou o governo perambeira abaixo, colocando-o com uma alma penada e sem rumo, já sem força para respirar, sem algum artifício externo de sobrevivência. A sensação é que o governo Lula entrou em estágio terminal e enterro antecipado. O clima é de velório inconsolável. Com a sua edição, a lei da dosimetria de guarida prévia no STF, pelo menos por 2 de seus ministros que foram contactados pelo relator da matéria, Paulinho da Força, na época da elaboração, impede a aplicação de penas cumulativas dos crimes de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, valendo apenas a mais gravosa, que é a de golpe de Estado, variável de 4 a 12 anos, acrescida de 1/6 até a metade. Outro ponto, a progressão de regime. Agora, o semiaberto pode acontecer após cumprido 1/6 da prisão, com as exceções dos crimes contra a vida, ao patrimônio com violência, dos crimes hediondos e milícia privada. O ex-presidente Bolsonaro, tido como chefe de organização criminosa, moveria de regime apenas em 2033. Agora pode ir ao semiaberto em 2 anos, considerando que já cumpre pena há 6 meses. Todavia, ao oposto do que se ouve de parlamentares e influenciadores, o benefício da lei não é algo linear e automático. Falaram idiotices do tipo que, uma vez publicada a lei, os condenados iriam para casa como se a situação não dependesse de filtro judicial. Mas quando há condenação criminal definitiva, qualquer alteração legal posterior que beneficie o réu depende do juiz da execução penal para passar à prática. Daí caber ao condenado, na dita trama golpista, peticionar junto ao STF a respectiva revisão criminal. Cada pleito será analisado individualmente, o que gerará uma fila de atendimento. O governo contestará em juízo a votação que derrubou o veto, o que é um recurso legítimo para discutir a constitucionalidade da lei por meio de medida própria. Isso pode acontecer, por exemplo, pela interposição de uma ação direta de inconstitucionalidade, sendo possível a concessão de medida de urgência para suspender os efeitos da lei até o julgamento definitivo da questão. Os efeitos desta liminar, caso concedida, se dá a partir do momento de sua publicação, mas é possível recuar os seus efeitos no tempo. A judicialização do tema pode paralisar os efeitos da lei aos condenados. Daí a manchete da CNN do dia 2 de maio. Lei da dosimetria pode ter efeitos só após eleições, dizem especialistas. Ao contrário da anistia, que apaga a condenação e extingue o delito, a dosimetria reduz penas e antecipa a progressão de regime, abrindo chance a condenados sem relação aos ataques do 8 de janeiro. Enquanto não houver ato judicial de suspensão da lei, ela vale e produz efeitos. Mas,
a aplicação concreta dela dependerá de decisão judicial em cada caso singular. Por aí, portanto, a batalha dos ditos golpistas do 8 de janeiro, armados de Bíblia na mão, vítimas de um processo sem o cuidado do órgão acusador de individualizar condutas. Isso, para falar o mínimo, resvala no pântano da insegurança e compasso de espera. A matéria do Estadão, de 9 de dezembro do ano passado, toca no suporte do Supremo ao PL. STF tende a concordar com redução de penas a condenados por tentativa de golpe. Internamente, aponta o jornal, existe atmosfera interna em prol da constitucionalidade do PL, justo por ter o Supremo participado da forja do seu texto final. Este foi o Soletrando Direito. Curta, comente e compartilhe o vídeo com seus amigos. Deixe o seu comentário aqui embaixo do vídeo sobre a aplicação do PL da dosimetria. Faça sua inscrição no canal e ative as notificações para receber novos conteúdos. Muito grato pela sua audiência. Boa semana. Tchau.